Bom dia! Resolvi fazer uma live surpresa hoje para falar de algumas coisas a respeito das mudanças que as pessoas me contratam por causa de mudança. E quando as pessoas me contratam por causa das mudanças, a primeira coisa que a gente precisa entender é: você quer mesmo uma mudança? Você está realmente preparado para mudar? Porque é muito maluco. As pessoas, elas chegam, me contratam, elas querem uma mudança, elas querem alguma coisa diferente na vida delas, mas ao mesmo tempo elas não avaliam o todo, elas não olham os pequenos detalhes da mudança que elas estão solicitando. E aí, normalmente, elas mesmas se boicotam. Então, eu queria falar para vocês sobre alguns fundamentos dessa mudança que as pessoas tanto querem, para que vocês possam avaliar com profundidade quando vocês estão insatisfeitos com alguma coisa na sua vida, tá? Eu acho que vai ser útil para quem tá nesse processo de alguma coisa que não tá legal na vida. Então, vamos lá. Eu preparei algumas coisas que eu escrevi aqui, que são os fundamentos, que eu acho que é importante que vocês avaliem na vida de vocês. Primeiro, a gente precisa aceitar a insatisfação. Por que a gente precisa aceitar a insatisfação? Porque a vida é um eterno ir e vir e nós temos essa capacidade de estar sempre insatisfeito. O ser humano está sempre insatisfeito. E essa insatisfação, ela não é negativa, ela é positiva, porque quando você está insatisfeito, significa que você vai sair de onde você está para ir para um outro estado. Você vai buscar coisas novas, você vai almejar melhorar de vida. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ela tá, por exemplo, insatisfeita com o emprego dela. Aí ela fala: nossa, eu tô aqui, mas eu não tô gostando do que eu tô fazendo. Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai em busca de um novo emprego, ou ela vai em busca de empreender, ela vai começar um movimento para alcançar coisas maiores, coisas melhores na vida dela. Então, esse movimento que a gente tem de buscar coisas melhores nasce da insatisfação. Então, se você não tiver e não aceitar que você vai ter essas insatisfações, é muito complicado você partir para suas mudanças. Um outro ponto que a gente tem aqui é entender os contrastes. A gente tem muita dificuldade, a gente quer muito que a nossa vida seja um mar de rosas. Esse mar de rosas só existe dentro da nossa cabeça. E esse mar de rosas, ele pode ser real. Só que é um mar de rosas com ondas. Ele é um mar de rosas que ele vai ter momentos de mar mais agitado e menos agitado. O que é muito fundamental que a gente entenda? O que é o contraste? Os Abraham Hicks, que são um grupo de consciências que são canalizados pela Esther Hicks, eles são maravilhosos, porque eles trazem de uma forma muito clara pra gente, muito tranquila, o que são esses momentos de contrastes na nossa vida. Sabe aquele momento perebinha do inferno que a gente tem? Aquele momento que você fala: puta, tudo dando errado na minha vida? Se esses momentos não existissem, você não se colocaria em movimento. E o universo é movimento. O universo, pelas leis universais que são até descritas no Kybalion, elas têm um ritmo pendular, elas vão e vêm. E esse ritmo pendular, ele acontece do polo positivo para o negativo. E quando a gente fala negativo, não quer dizer obrigatoriamente ruim, mas é natural do universo. Então a gente tem um ritmo que vai, que vem, que vai e que vem. Quando esse ritmo acontece, gente, o que é fundamental que você entenda? Ele está te pondo de volta no movimento, no flow do universo. Então, se você não aceita os contrastes e entende os contrastes, você vai começar a querer lutar. Por exemplo, vou falar um exemplo meu. Às vezes você tá num negócio que tá aqui, né? Tá vivendo a lua de mel, o momento mais gostoso
da relação. De repente, este pêndulo, ele vai começar a descer. E aí você vai passar pelo momento morno daquela relação. E isso, relação, eu tô falando, relações humanas ou pode ser relações trabalhistas, não importa. Ele vai fazer esse ritmo de volta. Quando vai chegando aqui no meio, você fala assim, nossa, tá meio esquisito. Ai, a minha relação tá meio ruim. Nossa, eu não tô muito satisfeito. Este é o momento do contraste. É a hora onde o universo tá mostrando para você que você pode crescer, pode construir. Quantos relacionamentos a gente não vê que de um momento de crise ele renasce muito mais forte, muito mais fortalecido mesmo, muito mais unido, porque tudo isso depende também da maturidade da pessoa. Então a gente tem esses dois pontos fundamentais. O outro ponto fundamental para a mudança, a pessoa acreditar. Ai, é muito óbvio isso. O óbvio precisa ser dito. Porque as pessoas falam, eu quero ser rico. Tá bom. Primeiro a gente tem que trabalhar uma série de coisas. Que série de coisas são essas? O que significa ser rico? Quais as crenças de riqueza você tem na sua vida? Aonde dentro da sua escala de valores a riqueza se encaixa? Porque às vezes a pessoa fala que quer ser rica e dinheiro dentro da escala de valores dela é o último colocado, ou nem entra na lista de valores. Então, como ela quer ser rica, se ela vai afastar ou não dar valor para aquilo que ela está dizendo que quer? Então, tem uma série de passos que são trabalhados dentro dos meus programas para que a gente possa chegar lá. Mas aqui que eu tô falando você acredita na mudança? Você acredita que você pode mudar? Porque nesse quesito nós estamos falando de mindset. Existem dois mindsets. Acho que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho bastante conteúdo sobre isso. Existe o mindset fixo, aquele que acredita que você nasce com talento, que você é daquele jeito, que não tem muitas outras formas de evoluir, e tem o mindset de crescimento, que entende que não importa o seu talento, você pode ter um talento, e todos nós temos, mas é o que você faz com esse talento, a forma como você usa e desenvolve esse talento. Eu falo do Ronaldinho Fenômeno, até numa palestra que eu dei eu falei sobre ele, que é um cara talentosíssimo, porém ele é altamente esforçado. Então não basta ter talento se você não for esforçado, porque no primeiro contraste que sua vida tiver, no primeiro desafio que você enfrentar, você cai. No caso do Ronaldinho, o que ele fez no primeiro contraste que ele teve? Que foi aquela série de coisas negativas, o pêndulo dele estava batendo do outro lado, tá? Lei do ritmo. E ele teve lesão, ele teve a convulsão, ele teve um monte de problema. E aí ele falou, não, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para chegar lá de novo. E ele fez isso. Então, você também pode fazer isso. Então, a primeira coisa, a terceira coisa, você acredita na mudança que você está pedindo? Porque se você não acreditar, gente, de nada vai adiantar. Então, nem começa uma coisa que você mesma não está acreditando. Vamos lá, gente, agora já está na quarta coisa. Escolher algo melhor. E aí eu vou perguntar uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é. Você se dá o direito de escolher alguma coisa? E eu tô falando isso porque eu não me dava o direito de escolher nada. Eu era o tipo de pessoa que eu era escolhida. A maioria das vezes. Se a pessoa que estivesse comigo quisesse comer pizza e eu quisesse comer sushi, eu cedia. Porque eu não queria desagradar as pessoas. Se eu tivesse, na hora de escolher um carro, e a pessoa me falasse, não, mas este carro é melhor, provavelmente eu ia naquele carro que a pessoa falou e não naquele que o meu coração batia. Ou eu deixava de tomar uma decisão para esperar, para tentar convencer a pessoa de que a minha escolha era legal. Eu não me dava a autorização de escolher. Então, se você não se dá autorização de escolher, dificilmente você vai conseguir fazer alguma mudança. Vamos lá, para mais uma coisa. Você sente que você merece
E cada um desses pontos eu vou trabalhar melhor ao longo de algumas lives que eu vou fazer. Essas lives eu vou deixar disponível tipo 24 horas aqui no meu canal, depois eu vou subir para uma outra plataforma, que aí vai ser por assinatura, então não vai estar liberada, mas quem estiver estudando junto comigo tudo isso, vai estar disponível 24 horas, tá? E é sentir mesmo que merece. E aí você fala, ai, mas lógico que eu sinto, da boca para fora a gente fala, porque eu falava também que eu me sentia merecedora. Mas vamos falar sobre dinheiro, por exemplo. Quando eu recebia algum dinheiro, eu tentava me livrar dele rápido. Como assim você tentava se livrar rápido? Eu doava muito. Eu gastava com coisas que eram menos relevantes, menos importantes na minha vida. Eu tentava me livrar daquele dinheiro rápido, porque de verdade, quando hoje, dentro do meu autoconhecimento, tá? Lá atrás eu não sabia disso. Mas hoje eu consigo perceber claramente que era o meu senso, minha crença de merecimento dizendo, você não merece isso. Você não merece ter tudo isso. Você não merece ser tão rica, tão saudável, tão amada. E a gente inconscientemente, tá? Como nossas crenças criam nossa realidade, eu dava um jeito de transformar aquilo na minha verdade. Inconsciente, você não faz de propósito, você nem sabe que isso está acontecendo, mas você faz. Então, isso também atravanca e prende a sua condição de realmente fazer as mudanças que você precisa fazer. Outra coisa muito importante, como é que você se vê ao atingir isso que você está querendo mudar na sua vida? Tem gente que pede a mudança, que quer a mudança, vamos trabalhar a mudança, mas ela não se vê nessa posição. Então, assim, você se imagina nessa posição? Ah, me imagino. Aí você fala, me descreve em detalhes o que você está vendo nessa posição. E a pessoa não consegue. E existe dentro da PNL uma movimentação ocular que a gente faz, onde a gente aciona determinados pontos do nosso cérebro. Quando a gente faz a formação no coach, a gente estuda toda a PNL, estuda tudo isso, a gente aprende a ver esses movimentos. Então a gente sabe que estados mentais a pessoa tá pegando, sabe? Então, se eu olho para um lado, eu tô acionando a minha memória. Se eu olho para o outro, eu tô acionando, de repente, uma visualização. Eu tô imaginando. Se eu olho para um outro lado, uma outra posição, meu olho tá dizendo que eu estou ouvindo coisas do meu passado ou ouvindo, imaginando sons do meu futuro. Do outro lado, eu tenho comunicações internas, são eu com eu, sabe? Eu tô batendo um papo comigo ou não, ou eu tô vendo coisas que já me aconteceram. Então, assim, sentindo, né, coisas que me aconteceram. Então, são uma série de itens que a gente trabalha para a transformação da pessoa. Então, a gente sabe quando a pessoa tá mentindo para ela, não para nós. Porque ela tá tentando ludibriar ela, tá tentando enganar ela mesma. Mas não porque ela quer, mas porque às vezes tem uma crença enraizada muito forte, fazendo com que aquilo se torne a verdade daquela pessoa, beleza? Aí vamos lá. A gente precisa também sempre pensar qual é a pior coisa que vai acontecer quando a gente atingir este momento. Eu estava falando de um livro do Robert Dilts, chamado Crenças, é um livro incrível, eu super recomendo, mas ele é bem profundo, porque ele é bem técnico, mas vale a pena. Nesse livro, ele fala de uma pessoa que ele estava atendendo sobre um câncer que esse rapaz tinha. E o Robert Dilts, ele teve muito sucesso no tratamento de câncer e de outras doenças através da PNL. E com isso a gente não está dizendo de forma nenhuma para ninguém nunca abrir mão do tratamento convencional da medicina. Segue os dois, porque uma coisa não impede a outra. E esse rapaz, ele estava já num câncer terminal e mesmo fazendo todo o trabalho de crenças, ele não estava regredindo.
E o Robert Dilts foi um pouco mais fundo. Quando ele chegou um pouco mais fundo, e onde a gente chega é nisso, qual é a pior coisa que vai acontecer se você conseguir o que você quer? E a crença pode explodir nessa hora. Geralmente ela explode nessa hora. E ela vem e você fala, meu, é muito ridículo. Como é que isso tá acontecendo? Como é que eu tô falando uma coisa dessa? E o que era a crença desse rapaz, para eu concluir, para não deixar vocês no suspense? Ele dizia, ele pensava que como ele tinha feito uma festa de despedida para todos os amigos, familiares, porque como ele sabia que ele ia morrer, ele fez uma grande festa e ali naquela festa ele se sentiu profundamente amado. E meio como que agora ele ia sobreviver? Como assim? Ele mentiu que ele ia morrer? Como que ele ia conseguir viver sem todo esse amor que ele sentiu nessa festa? Então, às vezes, você não colocou na balança o que de pior pode acontecer na sua mudança. A outra coisa é qual é o sentimento que vai surgir dali. E aí, quando a gente fala de sentimento, eu que fui uma pessoa completamente desconectada de sentimentos, eu não avaliava essa parte. E ela é de suma importância, porque são os nossos sentimentos, as nossas emoções que criam os nossos comportamentos. Existe uma tríade que eu geralmente trabalho, tá? Com as pessoas que querem provocar mudanças comportamentais, que é pensamento gera uma emoção que produz um comportamento. E o comportamento vai produzir um resultado. Então, quando você entende essa equação e aprende a trabalhar com essa equação, você controla quase tudo na tua vida, certo? Porque você sabe a hora que está cada um desses acontecendo e a autoobservação faz você ganhar esse poder. Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês entenderem o fundamento de uma mudança. Esse fundamento de uma mudança, ele tem que ser trabalhado item a item, porque cada um desses itens, ele tem que ir em profundidade em cada pessoa. Mas eu acredito que se vocês pegarem as coisas aqui e vocês se trabalharem de alguma forma, vocês conseguem algum resultado. Não é que vai sair um resultado de um atendimento 1 a 1, é óbvio que não. Mas eu acho que é um caminho para que você não continue vivendo uma vida limitada, uma vida onde você está dizendo que você quer mudar, mas você não sabe por que as coisas não estão andando. Então eu acho que com isso aqui, só com isso aqui, com esses itens que eu trouxe para você, você vai conseguir dar os primeiros passos. Se tiver dúvidas, se tiver alguma outra ideia sobre isso, me manda nos comentários ou no direct, eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma criando outros conteúdos. Eu pretendo fazer essas lives tipo umas 8 horas da manhã, diário, tipo de segunda a quinta, porque sexta-feira não sei se dá tempo de fazer, mas assim, para vocês conseguirem ir caminhando pouco a pouco nessa mudança e talvez entendendo o que está acontecendo na vida de vocês. Se vocês gostaram disso, dá um like, compartilha com quem precisa, tem 24 horas no ar e eu espero do fundo do coração ter vocês aqui comigo nessa brincadeira que eu tô inventando agora, tá bom? Brigadão, gente, até mais!